É com satisfação que mais uma vez vamos juntos falarmos da palavra de Deus. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nós não conseguimos entender a Bíblia. Oremos. Querido e amorável Pai, pedimos que o seu Santo Espírito venha estar conosco para que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra e do Teu amor. Isso lhe pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. A passagem de hoje está em 1 Coríntios 2:11. Acompanhe. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Posso pegar textos e apresentar sem um princípio e provar claramente uma doutrina espírita. É preciso para entendermos a Bíblia, é preciso atermos a 3 detalhes de forma clara. Primeiro detalhe vai aparecer aqui na tela, né? Primeiro detalhe é saber identificar uma interpretação, se ela é bíblica ou se ela é pessoal. Segundo detalhe, é preciso identificar o princípio bíblico. Qual o princípio bíblico? Geralmente o princípio bíblico não está num versículo só, está num texto, num contexto, né? Segundo, é preciso identificar a aplicação, se uma aplicação que uma pessoa está fazendo, ela é bíblica ou se é uma aplicação pessoal. É errado fazer aplicação pessoal? Não, não é errado. Podemos fazer aplicação pessoal, só que aplicações pessoais não podem servir como regra de fé. As únicas aplicações que servem como regra de fé são as aplicações inspiradas, né? Eu acredito, tem aplicações que é comprovado na Bíblia, que passa a ser até quase uma interpretação, não uma aplicação, mas existem aplicações que é comprovado nos escritos de Ellen White, no Espírito de Profecia. Irei apresentar 2 interpretações de 1 Coríntios 2:11. Olha a primeira interpretação, né? O homem é formado não só de matéria. O homem não é formado só de matéria, corpo. Ele é formado de corpo e espírito. Quando Deus criou o homem, ele criou o corpo e colocou ali o espírito naquele corpo, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa pensa, uma sabedoria de uma pessoa, a inteligência, né? Isso não é fruto do corpo, mas é fruto do espírito. Quando a pessoa morre, esse espírito passa para outra dimensão, né? Nós vemos isso claro em 2 Coríntios 2:11. Ninguém sabe melhor do homem do que o espírito que nele está. Então o espírito está no corpo, matéria. E ninguém entende melhor do que nós, do que o espírito que está em nós. O espírito que está em outro corpo, no corpo do vizinho, do amigo, do colega, não vai entender de mim, vai entender do colega. Então essa passagem está claro explicando dessa forma. Esta é a primeira interpretação. Eu não acredito assim, eu só apresentei para vocês. Vamos à segunda interpretação. A segunda interpretação é a Bíblia, ela tem livros, capítulos e versículos, né? Os capítulos e os versículos, eles não fecham um princípio bíblico. E nesse versículo não tem um princípio bíblico expresso nele, completo. Para a gente entender esse princípio bíblico, nós devemos ler o capítulo inteiro. Existem versículos que têm um princípio bíblico que se fecha ali. Eu posso ler o versículo, já entendo o princípio e pronto. Agora, nesse caso, não. É preciso a gente ler o capítulo inteiro. Lendo o capítulo inteiro, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele não estava falando do que é constituído o homem, né? De corpo e alma. Ele não estava falando desse assunto. Quais são o que constitui um ser humano? Não. Ele estava falando de sabedoria, da mensagem, que a mensagem não era uma opinião pessoal dele. A mensagem era um princípio eterno, era um princípio divino, né? Estava falando da mensagem e não de constituição de corpo, do corpo humano.
Analisando as duas interpretações, a primeira até parece mais coerente, tem uma aparência. Mas se você analisar as duas interpretações de acordo com o contexto bíblico geral, que é maior do que o contexto bíblico ali local, nós vemos que a primeira interpretação não está em harmonia com o contexto bíblico geral, né? Primeiro passo: as palavras usadas tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, às vezes não podem serem levadas em consideração. Certa vez alguém falou assim para mim: olha, eu desconsidero completamente os escritos de Ellen White. Ellen White fala cada absurdo. Ela falou que é proibido andar de bicicleta, que andar de bicicleta é errado. Imagina. E ela mesma fala que a gente não deve levar os escritos dela ao pé da letra. Por quê? Porque é constituído de princípios. Você vai ver quando ela fala sobre bicicleta, ela estava se dirigindo a um nível de pessoas que naquela época gastava um dinheiro muito alto para comprar uma bicicleta não como meio de transporte, né, mas para exibir, tipo numa avenida de paquera. Então, o princípio que estava ali é gastar o dinheiro em coisas que não é necessário. Igual hoje, sem sombra de dúvida, é pecado você comprar um carro de 300 mil reais com 2 lugares. Para que isso? Isso tem muitas pessoas perecendo por falta de conhecimento, tem muitas pessoas precisando de ajuda, né? Você poderia estar ajudando o próximo, e aí você gasta 300 mil reais com um carro que só tem 2 lugares, que não é útil quase. Então esse era o princípio. Então por isso que as palavras a gente desconsidera. Não é andar de bicicleta você pode, claro, mas não pode andar uma coisa para se orgulhar, para se exibir. Então assim é com a Bíblia. Às vezes algumas palavras ela não se encaixa bem para nós do século XXI. Você vê um dicionário de 100 anos atrás. Será que ele se encaixa para nós, as palavras? A gente tem que entender bem ele, porque muita coisa não vamos entender. Um dicionário já foi atualizado. Então a Bíblia nós não devemos nos apegar a palavras. Nós precisamos nos apegar aos princípios bíblicos. Os princípios são eternos. E justamente desses princípios que Paulo estava falando. E analisando o princípio, a gente vê que ele estava falando de princípio do homem, né? E da onisciência e da onipresença de Deus. Esse é o princípio básico que está falando ali. Deus ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o meu pensamento, ele sabe o seu pensamento, sabe o pensamento de todos, né? Agora nós não. Eu só sei o meu pensamento, agora o seu pensamento eu não sei. Agora Deus sabe o seu pensamento. Então, olhando assim, vendo o princípio, esse texto está falando sobre a onisciência de Deus e a onipresença dele, que ele está em todos os lugares. Como assim esse texto fere um princípio bíblico? Claro, nós vemos lá em Gênesis 2:7, veja. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o homem, ele passou a ser uma alma vivente, e não um espírito passou a ter um corpo. Não temos em lugar nenhum da palavra de Deus afirmando que um espírito passou a ter um corpo. Então, o que acontece? A pegar um texto fora de seu princípio bíblico, a gente está inventando uma doutrina que é de homens e não de Deus, e não tem apoio em todo o contexto bíblico. E assim é feito não só com a Bíblia, mas com o espírito de profecia. Agora, uma aplicação ela pode ser pessoal e ela pode ser inspirada. Ellen White fez algumas explicações. No vídeo anterior a gente viu uma, né? O que define se uma aplicação é inspirada ou uma aplicação ela é pessoal? Claro, se é inspirada a gente vê nos escritos de Ellen White. Agora, se ela é pessoal, você não encontra em lugar nenhum. Devemos desconsiderar as aplicações pessoais que os outros fazem? Não, nós podemos considerar, claro, servir para o nosso aprendizado, para a nossa meditação,
para nossa reflexão, muito bom, mas nunca como regra de fé. Infelizmente, hoje estão usando muitas aplicações pessoais como regra de fé. Isso é terrível, fere a consciência. Agora, Misael, esse negócio de princípios eternos, isso aí é a ideia da sua cabeça. Quem me garante que isso é verdade? Vamos ver ali em Fundamentos da Educação Cristã, página 181. Se o sol da justiça retirasse do mundo seus raios de luz, seríamos deixados nas trevas da noite eterna. Jesus falava como nenhum outro homem jamais falará. Vazara sobre os homens todo o tesouro celeste de sabedoria e conhecimento. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todos os aspectos da verdade lhe eram manifestos. Não vieram para enunciar sentimentos e opiniões incerto, mas somente para proferir verdades estabelecidas em princípios eternos. Vemos aí que Cristo não veio para trazer uma opinião pessoal dele. Ele veio para trazer o que? Os princípios eternos. E os princípios eternos é o que ele e o Pai são um. Então é um princípio eterno. E não uma verdade pessoal, uma particularidade pessoal dele. Então que nós possamos, eu desejo que todos nós, oxalá que todos nós possamos pregar essas verdades eternas, esses princípios eternos, e não ficarmos presos em opiniões pessoais. Hoje o mundo está atolado em opiniões pessoais de pessoas importantes. Que o Espírito Santo venha estar com todos, que ao examinarmos as palavras de Deus, através do Espírito Santo, possamos conseguir entender os princípios eternos contidos nela. Esse é o meu desejo e até o próximo encontro.